Fala pessoal, sejam bem-vindos todos ao nosso programa semanal, onde eu sempre trago algum convidado para falar sobre sua trajetória de vida, expectativas, falar sobre saúde, bem-estar, enfim, informações que agregam a sua qualidade de vida. E dessa vez eu trouxe um cara, esse sim é mais do que especial, meu irmão, Web Rezec Filho. Seja bem-vindo, Bill. Tranquilo, meu irmão? Tudo certo. E aí, Bill, conta um pouquinho como você chegou aonde você está, qual foi sua trajetória até aqui, como que você conseguiu percorrer o caminho até onde você chegou. Claro. Prazer falar contigo sobre isso. Minha experiência foi muito focada desde o começo na parte de administração, economia, gestão de investimentos. Eu me graduei em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e desde o começo sempre me interessei bastante na parte de gestão empresarial, na parte de entendimento de como as empresas investem e acabei sendo contratado por uma consultoria chamada McKinsey para trabalhar com eles na parte de gestão corporativa, estratégia, gestão financeira para diversas empresas, normalmente multinacionais de grande porte. Trabalhei durante 3 anos lá, muito focado no entendimento da parte financeira, no entendimento de como que as empresas decidem alocar capital em seus investimentos. E depois de 3 anos eu percebi que, embora seja um tema muito caro ao que eu gosto, mas eu gostava ainda mais de investimento. Eu queria fazer algo um pouco a mais, um pouco além disso. E eu já fazia investimentos pessoais, como você sabe muito bem, nosso pai sempre fez investimentos pessoais. Então eu comecei a olhar um pouco mais essa área de investimentos e me juntei a um grupo que fazia gestão de patrimônio financeiro para grandes famílias, para grandes indivíduos de alto poder aquisitivo. E durante 4 anos e meio eu trabalhei na área de investimentos desse grupo, basicamente pensando sobre a alocação financeira, a alocação de capital desses investidores, como eles deveriam investir esse dinheiro, esse patrimônio que eles tinham, se seria na parte de ações, seria na parte de renda fixa e assim por diante. E depois de 4 anos e meio fazendo isso, eu pensei que, na verdade, eu queria dar um outro passo. Um passo para poder fazer isso numa escala um pouco maior, numa escala global. E para isso eu precisava refazer um pouco essa parte no meu estudo, a minha parte acadêmica, fortalecer minha parte acadêmica. E eu procurei fazer um mestrado, um MBA fora do Brasil. E acabei olhando as diversas oportunidades e acabei indo para Chicago para fazer essa parte de mestrado, muito focado na parte de gestão, mas muito específica também na área de investimentos e na área financeira. Por 2 anos fiquei em Chicago e de lá me mudei para a Inglaterra para poder me juntar a um grupo multinacional que investia globalmente em ações. E desde então, nos últimos 12 anos e meio, quase 13 anos de carreira, eu venho fazendo isso de maneira global em diversos grupos. Primeiro passei por um tempo numa empresa chamada T. Rowe Price, depois Fidelity Investments e agora Lombard Asset Management, que são 3 grandes grupos empresariais europeus e americanos que focam muito nessa parte de gestão direta dos investimentos, particularmente em ações. Caramba, cara. Da meia hora que você falou aí, eu consegui entender 5 minutos. Mas me fala uma coisa, todo mundo acha muito difícil mexer com investimento, com valores. Como que foi isso pra você, cara? Você foi pegando isso rápido, sempre gostou disso? Eu sempre gostei, mas acho que o grande segredo disso é você entender o que você sabe fazer bem e como você sabe fazer bem. Então tem diversas maneiras de investir. Você pode investir com um foco muito mais macro, vamos dizer, olhando muito mais para a economia, para sinais econômicos. Você pode investir de maneira muito mais quantitativa, usando muito mais sinais matemáticos que podem te dizer quando comprar ou quando não comprar uma ação ou um ativo. Eu, particularmente, sempre fui focado muito mais num tipo de análise que a gente chama de fundamentalista, onde você tenta entender os fundamentos do negócio, as perspectivas desse negócio ao longo do tempo e você tenta realmente modelar como vai ser o comportamento financeiro desse negócio nos próximos anos, pode ser num prazo que não seja um prazo muito curto, né? Um prazo de 1 ano, 2, 3, 4 anos. E aí tenta entender qual o valor intrínseco dessa companhia e comparar isso de como ela está sendo negociada no mercado. E isso te dá muitas vezes essa oportunidade de investir ou alocar capital em oportunidades no qual você acaba comprando algo que vale 100 por 80 e tenta realmente acompanhar essa trajetória. Ou muitas vezes, o que é mais interessante,
é realmente comprar algo que vai valer muito mais no futuro, vai valer 300 no futuro, por 80 hoje, porque as pessoas não estão dispostas a ter a paciência, a ter arriscar, né? Não só sempre existe esse controle de risco, mas realmente é você pensar no valor disso ao longo do tempo, né? No longo prazo, que não seja apenas no dia de amanhã, né? Muita gente que gosta de investimentos acaba pensando, investir é apostar, investir é negociar, é vender, comprar e vender todo dia. E muitas vezes não é. Muitas vezes investir é simplesmente entender, achar um bom negócio, entender se esse negócio é bem gerido e se juntar como sócio desse negócio por um longo tempo. Sim. Bacana. E assim, a estratégia de fazer o dinheiro trabalhar para você é uma estratégia muito rentável, né? Do que ter outras estratégias de ganho. Sem dúvida. Tipo, o dinheiro trabalhar para você essa é uma maneira de falar como o investimento funciona. O que acontece esse investimento, na verdade, é uma maneira de tentar você se tornar sócio de uma empresa ou sócio de um negócio e se beneficiar dos lucros que são gerados por esse negócio. E esse negócio, muitas vezes, tem gestores profissionais, tem outros tipos de investidores lá também, mas a ideia é que esse negócio vai gerir um lucro e vai gerar um lucro e vai ser distribuído entre diversas pessoas. E é aí que você realmente consegue aproveitar esse ganho, é realmente participar desse lucro ao longo do tempo, participar do sucesso desse negócio ao longo do tempo. Então, a grande sacada desse negócio de investimentos, a parte mais legal do negócio de investimentos é que quando você compra uma ação, você está comprando um percentual da sociedade, você quer um pedaço desse lucro. Quando você investe num instrumento de renda fixa de uma empresa, por exemplo, você está emprestando dinheiro para essa empresa e espera um retorno em volta disso. Então, um pagamento de juros que vai ser pago para você. Quando você compra um título de governo, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai pagar para você. Quando você compra uma casa, vamos supor, a mesma coisa. Você está pensando que você vai pegar essa casa, alugar para alguém e vai pegar esse aluguel como parte do seu rendimento. Então, de toda forma, essa alocação de capital, esse investimento que você vai fazer é realmente comprar um ativo que possa te render algum dividendo, ou lucro, ou juros, ou o que quer que seja ao longo do tempo. Bacana, cara. Você já deve ter lido Pai Rico e Pai Pobre, né? Uhum. E aí ele fala muito sobre ativo e passivo. Você tem isso daí na sua cabeça em relação a investimento? O que realmente te dá lucro de volta, o que não quando investir? Sem dúvida. A ideia é que toda empresa, todo negócio, toda pessoa tem uma série de ativos e uma série de passivos. Os ativos são aquilo que você conseguiu acumular ao longo desse período. Então, seria, no caso de uma empresa, um ativo financeiro, é uma máquina, uma patente, o que é que seja isso. No caso de uma pessoa, é um carro, é um imóvel, esses são os ativos que você tem. E os passivos são exatamente como você financiou essa aquisição, esse processo. Então, você financiou isso diretamente através de um capital próprio, e no caso de uma empresa, por exemplo, esse é o capital da empresa, ou através de dívida ou outros fornecedores, assim por diante. Então, o que acaba acontecendo, essa parte do passivo, ela é basicamente a maneira de financiar isso. O que as pessoas... O que ele fala muito bem no livro Pai Rico e Pai Pobre é o entendimento de que, na verdade, os passivos acabam sendo outros também, não só esses. Tem passivos intangíveis, assim como a gente tem ativos intangíveis. E os passivos intangíveis é aquela dívida que você foi criada para poder fazer um negócio, para poder considerar esses ativos, que são ligadas ao tempo que você colocou, ao fato de você não ter participado de alguma coisa de família, ou você ter aberto mão de algumas coisas na sua vida para poder criar aqueles ativos. Da mesma forma que os ativos intangíveis são aquelas coisas que não são palpáveis, mas que você carrega para toda a vida, como, por exemplo, a sua palavra, a sua honra, essas coisas são ativos que você tem também. Então é isso que é um pouco o entendimento. Toda pessoa, física ou jurídica, tem uma série de ativos e uma série de passivos que financiam esses ativos. Bacana. Vamos falar um pouco de mercado, cara. Você trabalhou aqui no mercado brasileiro, você foi um tempo para Chicago, né? Ficou por lá e foi em Londres. Como que o pessoal lá fora vê o mercado financeiro do Brasil? O Brasil é mais um país dentro de uma miríade de países que podem ser investidos de uma certa forma. Então,
Muitas vezes, o que acaba acontecendo é que os investidores globais, eles tendem a ter um patrimônio global, investindo em diversos países, no qual uma parte desse capital é alocado para mercados emergentes, e dentro desses mercados emergentes, o Brasil é um deles. Então, o que acaba acontecendo muito é que o Brasil foi muito colocado dentro dessa lista de mercados emergentes, efetivamente. Super valorizado no começo, né? De uma certa forma, em alguns momentos do tempo você pode ter essa valorização e essa desvalorização, sem dúvida nenhuma. Então, teve momentos em que o Brasil teve, vamos dizer, na crista da onda, surfando esse momento, e teve momentos que o Brasil é visto como um patinho feio. Exatamente por ser um mercado considerado emergente, porque vocês têm esse fluxo de dinheiro que vem para o Brasil em alguns momentos de bonança, e esse fluxo também sai rapidamente em momentos de crise. Então, o que falta, talvez, no Brasil é essa graduação de ser um mercado emergente para ser um mercado um pouco mais consistente, mais desenvolvido, mais estável. Mas essa estabilidade, precisa de estabilidade econômica. Sem dúvida. Precisa de estabilidade econômica, precisa de estabilidade política, precisa de estabilidade de instituições, para atrair um capital mais permanente. Sim. Que resolva realmente investir no longo prazo no Brasil. E não só um capital especulativo que vem colocar o dinheiro na bolsa, em uma ação, alguma coisa, e já sai logo depois, entendeu? Tá. E em Londres, cara, como que você viu a Inglaterra, o mercado lá? Ele é bem atrativo em relação a investimentos? O mercado financeiro londrino é um dos maiores mercados globais, né? Então, Londres é um dos principais centros financeiros do mundo e concentra uma série de investidores, primeiramente investidores globais lá. Enquanto Nova York, por exemplo, concentra muitos investidores que investem no mercado americano, muita gente olhando para o mercado americano. A América como um todo, assim, olha muito para o seu próprio umbigo, de uma certa forma, assim. Acho que em Londres a grande atratividade do mercado londrino é a presença de investidores globais lá, que olham diversos mercados, desde da pessoa que é especialista em América Latina, olhando a América Latina de lá, até o cara que olha África, Ásia, o especialista chinês, todos eles acabam se encontrando em Londres. E isso possibilita uma troca de ideias, de conceitos, que é muito, muito positiva. Tanto que você vê uma série de fundos de investimentos brasileiros, quando eles resolveram abrir um escritório global, muitos acabaram decidiram ir para Londres, porque perceberam que lá eles tinham a possibilidade de não só ter uma visão um pouco mais global, mas também contratar gente que tem essa... Até fazer um networking grande ali, né? Sem dúvida, mas podiam ter ido para Nova York só, podiam ter ido para Miami, sabe? Mas resolveram ir para Londres para ter essa visão um pouco mais global, não só enviesada para alguns mercados. Legal. E a China, como é que você vê esse crescimento chinês? Ela tem alguma chance de realmente superar o mercado americano ou até bater de frente com o mercado europeu? Eu acho que existe uma certa dúvida de como as pessoas entendem isso, então vamos quebrar isso em diversas partes. O grande período de crescimento chinês já aconteceu, ficou para trás, para ser sincero. Foi aquele boom de crescimento que existiu ao longo das últimas 2 décadas, no qual você teve um alinhamento de um crescimento que o governo incentivou lá, uma série de entidades privadas investindo dinheiro na China, investidores globais de maneira geral investindo dinheiro na China, e a China se tornou o principal exportador de mercadorias para o mundo inteiro. Sim. E o principal importador de commodities para o mundo inteiro. Então a China se transformou num grande centro de investimentos nesse período, foi crescendo do nada. Processo gigantesco de urbanização, um processo gigantesco de mudança de patamar mesmo de estrutura, de infraestrutura. Eles fizeram um investimento muito grande em melhoria da infraestrutura urbana e mesmo na infraestrutura de conexão do país. Eles, sem dúvida nenhuma, tiveram esse foco de crescer dessa maneira ao longo desse período. Mas esse período ficou para trás, essa é a realidade. Agora a gente passa por um processo de estabilização desse crescimento, que é natural. A gente viu isso com o Japão, a gente viu isso com a Coreia e, de uma certa forma, a gente viu isso com os Estados Unidos ao longo desses últimos 100 anos, vamos dizer assim. Então, aquela China que ia ser o grande importador de commodities ainda continua sendo importante, mas vai passar um processo natural agora de diminuição desse crescimento. Mas os chineses não são dispostos a perder
esse foco em continuar a crescer e desenvolver o país. Então, você vê eles investindo muito rapidamente também em novas tecnologias, em transição energética, realmente em melhorar a qualidade de vida de grande parte da população. Então eu acredito em inteligência artificial. Então eu acredito que a China vai continuar. Eles têm uma mão de obra também crescendo. muito diferente, né? Porque eu acho que as leis lá trabalhistas, elas são um pouco mais rígidas em relação à relação patrão e empregado, né? Como no Brasil a gente acaba defendendo muito ainda o empregado, lá eles têm uma defesa maior do patrão em relação a isso, né? O sistema chinês é um sistema complicadíssimo nesse sentido, né? Porque você tem um Estado indutor e muito forte, que intervém na economia de maneira muito direta. Você viu o que aconteceu com uma empresa chinesa de alto porte como a Alibaba, né? Que o governo literalmente afastou da empresa, um dos fundadores da empresa, resolveu fazer com que a empresa mudasse de estrutura, diminuísse o crescimento em algumas áreas, desinvestisse em outras áreas. Mas eles podem, sim, atuar diretamente sobre a empresa? Diretamente. O governo chinês não tem o menor pudor, vamos dizer assim, que a gente tem aqui na estrutura no Ocidente, de ter um sistema de governança que é mais democrático, um sistema de governança que é mais estruturado no sentido de proteger os acionistas da empresa. Lá você tem uma intervenção direta, muitas vezes, que pode ser em detrimento dos acionistas. Bacana, cara, que louco. Por isso que é difícil investir na China. Por isso que você pensa assim, investimento não é uma coisa necessariamente tão fácil. Porque quando você viu esse período de crescimento da economia chinesa, muita gente pensou, então investir no mercado chinês vai me dar o maior retorno. E se você olhar nos últimos 20 anos, o investimento em ações chinesas não te deu esse mesmo retorno, na verdade, que você teve nesse crescimento da economia em si. Então, o crescimento econômico que você tem num país, em termos de PIB ou PIB per capita, embora importante, porque deu uma indicação de pujança da economia, não necessariamente vai te dizer se as ações ou o índice daquela economia são as melhores maneiras de se investir. Bacana, legal. E qual é a sua expectativa em relação ao seu futuro, cara? Você pretende ficar em Londres mesmo? Você pretende voltar para o Brasil? Você já deve ter comparado na sua cabeça a política, o transporte, a parte social. Você acha que dá para voltar depois de ter conhecido o primeiro mundo para o Brasil de volta e passar pelos problemas e as turbulências que a gente tem aqui? Eu acho que o Brasil é um Brasil de diversas realidades, vamos dizer, né? O Brasil é um país onde você pode ter a melhor das vidas e a pior das vidas, de uma certa forma, né? Assim como diversos mercados emergentes, de maneira geral. Enquanto na Europa, em parte dos Estados Unidos, você acaba tendo um pouco mais de igualdade, assim. Igualdade, né? Não igualdade, mas um pouco mais de harmonização entre os diversos estilos de vida, qualidade de vida, assim. Então, de uma certa forma, qualquer um que queira voltar para o Brasil tem sempre esse sonho. Eu vou fazer o máximo para melhorar minha qualidade de vida no Brasil, para ter uma qualidade de vida de alto nível, para poder me estruturar. Então, quando eu penso em voltar para o Brasil, eu não penso tanto nisso em si. O que eu penso o que me atrai para voltar ao Brasil é sempre ficar próximo da família, sempre ficar próximo dos negócios, ficar próximo das coisas da cultura que queira, quer não, faz parte da minha infância. Né? Mas é uma questão de pesar os prós e contras sempre, né? Eu acho que o que é importante que a gente tem que ter em mente, como brasileiro de verdade, é realmente pensar em como o Brasil pode melhorar. Como o Brasil pode se transformar num país um pouco mais justo, desenvolvido e bem estruturado. E muitas vezes é muito fácil cair na armadilha de falar, para melhorar é simplesmente... A culpa é do governo, sempre a culpa é de alguém, né? Pedir para o governo fazer alguma coisa, taxar os ricos e dar dinheiro para os pobres. Ou então é o governo investir bastante. Enquanto a minha visão é muito que o que a gente precisa melhorar, na verdade, é a base disso. É melhorar a base da educação, é melhorar a base da estrutura, é melhorar a infraestrutura que a gente existe, então essa infraestrutura de saneamento, de água, de eletricidade, assim por diante, e melhorar também as estruturas técnicas que a gente tem, vamos dizer, né? Que
as instituições, a governança que a gente tem, um governo que ele é mais estruturado para evitar gastar muito ou gastar pouco, algo mais estruturado, de forma que a sociedade em si tem a possibilidade de se desenvolver, de crescer, as pessoas tenham a liberdade de fazer esses investimentos, de realmente participar nesse ganho de maneira geral. Acho que é isso que é importante pensar. A gente precisa de uma sociedade que realmente precisa focar em construir as bases e não necessariamente focar em copiar um modelo X ou Y ou focar muito em alguma ideologia em si. Acho que é importante pensar realmente nessa base. E essa base vem de você trazer liberdade de investimento, você trazer liberdade para as pessoas tomarem essas decisões. Colocar, obviamente, regulamentações, colocar, obviamente, os parâmetros para que todos possam fazer, mas uma vez que você coloca os parâmetros, deixar o jogo rolar, igual um jogo de futebol. Você precisa das regras bem estruturadas, você precisa de um juiz só chamando as regras aqui ou lá, mas quem vai fazer o jogo são os jogadores do campo. Sim. É o técnico e os jogadores no campo. A gente não pode achar que o juiz vai mandar no jogo. Não é assim que funciona. Da mesma forma, não pode ser o governo que vai mandar no país. Tem que ser a base daquilo que vai funcionar. Tem que ser os jogadores, tem que ser as pessoas que estão lá, tem que ser as empresas. E para isso tem que deixá-las jogar, tem que deixá-las investirem, tem que deixá-las alocarem capital da melhor maneira possível. E isso requer um certo nível de liberdade econômica, liberdade financeira, liberdade de educação e assim por diante. Cara, que aula, hein? Queria agradecer, viu, por você ter vindo aqui no nosso programa, cara. Ensinar todo mundo aí sobre gestão. É engraçado como as pessoas perderam a gestão do tempo, né, cara? As pessoas às vezes gastam tempo desnecessário em coisas que não vão dar retorno para elas e perderam muito tempo em vez de investir em si próprio, né? Melhorar, aperfeiçoar. Eu acho que o investimento em si é a melhor forma da gente evoluir, né? Exatamente, é esse o ponto da educação em si, né? O que a educação no final das contas, é investir em si próprio também. Porque é através da educação que a gente vai conseguir atingir muitos dos nossos objetivos. E através dessa base, dessa estrutura, tanto que é necessária tanto no nível do país, mas também no nível pessoal, que você vai criar esses ativos. Então, quando a gente fala sobre ativos e passivos, a maneira de criar esse ativo é realmente fazer esse investimento de tempo, muitas vezes até de dinheiro, muitas vezes realmente buscar aquilo que vai te trazer um ganho ao longo do tempo e não só aquilo que vai ser um dinheiro que vai ser gasto para alguma coisa. Então, é o que eu falo para as pessoas. Tente desde sempre procurar investir em si próprio, educação, aprender essa estrutura. Tente sempre guardar um dinheiro todo mês como parte do seu budget mesmo, do seu planejamento financeiro, para que você possa realmente criar um planejamento, um ativo de longo prazo, no que você possa realmente investir isso. Invista esse dinheiro em algo que possa ser rentável para você ao longo do tempo e realmente foque em criar esses ativos e não só em gastar. Então, ao invés de comprar o próximo carro, ou comprar a camisa da marca, ou ao invés de realmente foque em criar um patrimônio que possa trabalhar para você, possa te ajudar nesse momento. E muitas vezes esse patrimônio pode ser financeiro, pode ser um patrimônio não financeiro também, como eu digo, criar um patrimônio de ativos que são importantes para você. É um conhecimento específico, é algo que pode trazer um prazer familiar ao longo do tempo, é uma família, é uma palavra, uma honra e assim por diante. Show de bola, cara. Obrigado aí pela presença. Imagina. Obrigado pela aula, né? E obrigado a vocês também por terem ficado aqui conosco. E claro, ouvir essa aula aí sobre gestão financeira, gestão de tempo, para melhorar, claro, a sua qualidade de vida. Até mais, pessoal. Até a próxima semana.